Galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos uma matéria que vocês pediram muito por aqui. Eu só tenho alguns dias atrás, cerca de 30 segundos, um pequeno trecho dela, e desde esse dia vocês pedem ela aqui no canal. É sobre o declínio dos Estados Unidos, sobre a queda do poder dos Estados Unidos, sobre a América Latina, sobre a geopolítica mundial, o posicionamento da China. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e valeu! Os Estados Unidos são um império em declínio, e se olharmos os últimos 100 anos, as lições da história são bem claras. Impérios em declínio sofrem de duas coisas. Primeiro, sofrem do que se chama micromilitarismo no exterior. Enviam tropas para fora. No seu declínio desesperado, acham que alguma intervenção militar vai recuperar o poder global que escapa de suas mãos. E internamente, outra coisa que sofrem, todo o império em declínio dos últimos 100 anos, o Império Soviético, o Britânico, o Espanhol, todos sofrem golpes. E claro, tivemos nosso golpe em 6 de janeiro de 2001. Então, conforme a política americana fica cada vez mais distorcida e irracional, acho que devemos perceber que somos um império em declínio, nos contorcendo nessa irracionalidade, especialmente no cenário internacional, e isso vai continuar por mais 1 ou 2 décadas até o poder americano finalmente se esvair. E, professor McCoy, sobre esse império em declínio, a administração Trump, o presidente Trump disse que quer aumentar os gastos militares em 50%, de 1 trilhão para 1,5 trilhão. Como isso se encaixa na agonia de um império em declínio, como você mencionou, e nessa tentativa de reafirmar controle sobre o hemisfério ocidental, de criar uma fortaleza do hemisfério ocidental contra o resto do mundo? Qual a chance disso funcionar? Bem, você mencionou Rússia e China. No seu artigo recente, Acabando com o Sonho Americano até 2029, você fala sobre a produção de veículos elétricos da China, que já representa 70% do total global. Como isso poderia tornar a indústria automobilística do Career, que foi durante a maior parte do período pós-Segunda Guerra Mundial, o pilar da economia americana, quase obsoleta? Você poderia falar sobre a importância disso? Claro. Bem, antes de tudo, todo grande império dos últimos 500 anos foi sinônimo de conquistar ou desenvolver uma nova forma de energia. Para a Espanha, foi a escravidão, maximizando a energia do corpo humano através da cruel escravidão nas plantações. Para os britânicos, foi a revolução do carvão e da energia a vapor. Para os Estados Unidos, foi o petróleo. E agora estamos no meio de uma revolução de energia verde, mudando para energia alternativa, solar e eólica, principalmente solar. E a China domina absolutamente todos os aspectos dessa revolução de energia verde. Então, já que poder imperial, hegemonia global, é sinônimo de inovação energética, o domínio da China nesse setor vai ser fator-chave na sua ascensão como hegemonia global, substituindo os Estados Unidos como a potência mundial preeminente. A China já domina a produção de painéis solares e componentes, e agora está transformando isso neste bem de consumo durável muito importante, automóveis. E a produção de automóveis da China é extraordinária. Eles conseguem produzir um veículo elétrico de carregamento rápido, longo alcance, e vendê-lo por $9.000. Você não consegue mais comprar um Honda usado por $9.000 nos Estados Unidos. É um preço extraordinário, e eles têm uma frota de navios feitos sob medida, e suas fábricas são robóticas, todas robóticas, mal tocadas por mãos humanas, produzindo carros literalmente aos milhões. Eles estão indo para os portos, onde navios, especialmente construídos, estão atravessando para mercados mundiais, então estão construindo fábricas robóticas ao redor do mundo. A China está capturando o mercado automotivo global, e isso é a vanguarda do poder global chinês e da inovação energética. Então, os Estados Unidos estão, de fato, recuando da economia mundial e do mundo em 2 âmbitos. O uso indevido do nosso poder militar e um grave erro de cálculo em termos de política energética. E os dois juntos, acredito eu, servirão como uma espécie de aceleradores para o declínio do democracia na arena global.
É muito interessante. Um tribunal federal nos Estados Unidos decidiu que o presidente Trump não pode, sozinho, impedir parques eólicos offshore na costa americana enquanto tenta se afastar das renováveis e voltar ao petróleo, o que nos leva à Venezuela, onde, depois de ter sequestrado o presidente venezuelano e sua esposa, na coletiva de imprensa, ele repetiu dezenas de vezes em seu raciocínio sobre petróleo. Agora, eu queria falar da presidente mexicana Claudia Sheinbaum na segunda-feira, conversando com o presidente Trump depois que ele ameaçou intervenção militar dos Iowa para combater cartéis de drogas no México. Então, voltando à América Latina, quando se trata do México, de Cuba, claramente mirando em Cuba, alguns dizem executando os desejos de Marco Rubio, o secretário de Estado cubano-americano, que a Venezuela é uma rota para derrubar o governo cubano, agora proibindo a Venezuela de vender petróleo para Cuba, o que poderia desestabilizá-la ainda mais. Fale sobre o que está acontecendo lá. Se você olhar para novembro passado, a administração Trump lançou a chamada Estratégia de Segurança Nacional, o documento NSS, e nele Trump deixa bem claro que os CCABs vão reorientar suas forças militares de uma posição global, basicamente sair da Europa, abandonar a posição dos Iquimauá na vasta massa terrestre eurasiana e realocar suas forças para a América Latina, alcançando domínio absoluto sobre a América Latina. Os Equimau ainda têm um poder militar formidável, recursos econômicos tremendos, e quando concentramos isso na fronteira sul e nos nossos vizinhos do sul, podemos ser, como temos sido desde a década de 1890, absolutamente dominantes no Caribe. Ok, e sabe, de 1898 até 1933, os Estados Unidos exerceram diplomacia de canhoneiras no Caribe. Theodore Roosevelt enviou a Marinha para bloquear as forças colombianas e forçar a secessão do Panamá e sua criação como Estado independente para que pudéssemos construir o canal. As forças dos Iquimauá entraram e saíram do Caribe pelos próximos 30 anos. Só paramos quando o governo Franklin Roosevelt anunciou a política de boa vizinhança. Mas essa é a política do Trump. Estamos voltando a essa diplomacia de canhoneira e intervenção e, francamente, temos poder suficiente para isso. Isso vai, como da última vez, gerar uma enorme reação nacionalista anti-imperialista na América Latina e minar nossas relações diplomáticas sérias de longo prazo com nossos vizinhos latino-americanos. E a China já é o principal parceiro comercial em grande parte da América Latina e acho que a longo prazo isso vai despertar hostilidade, aumentar a presença da China e ampliar os laços diplomáticos entre China e América Latina. Então, será domínio e controle de curto prazo por uma perda de influência e poder a longo prazo. Mas foi a matéria de hoje. Caso vocês vejam algum corte curto, igual eu trouxe alguns dias atrás desse tipo de matéria, vocês queiram assistir ela na íntegra, ou pelo menos seus melhores momentos, é só botar por aqui, que eu trago a matéria completa. O que vocês gostarem de assistir, eu trago por aqui. O importante é sempre deixar a discussão cada vez mais rica, com dados, com discussões, pontos de vista e tudo mais. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, porque assim você ajuda no engajamento e valeu!